Hare Krishna, bom dia, né? Vamos dar continuidade hoje à leitura do Srimad Bhagavatam pela ISKCON Rio de Janeiro. Eu estou transmitindo também pelo Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí. Meu nome é Ratsindo Dasa, né? Hoje nós vamos ler então do Srimad Bhagavatam, o terceiro canto, capítulo 30, descrição das atividades fruitivas adversas. Versos 21 e 22. Cantar um pouquinho. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunatiravanachari Jamunatiravanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Gopi Jannavalabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunatiravanachari Jamunatiravanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Então vamos aqui dar as boas-vindas a quem eu consigo verificar que estão aqui. Então o Marcelo escreveu Hare Krishna, bom dia. Hare Krishna. Hari Darshana, Srila Prabhupada Ki Jai. Reverências Ratsindo, as minhas Hari Darshana, Haribol. O Jasvi também, Hare Krishna, aceite minhas reverências Ratsindo, Haribol, reverências. Daí Marcelo respondeu, Jaya Sundarang, bom dia a todos e todas. Hare Krishna, minhas reverências, todas as glórias da Srila Prabhupada. Haribol, minhas reverências a todos vocês, um bom dia. Então, novamente, vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, né? Uma literatura principal da consciência de Krishna. Né? Hoje nós estamos no terceiro canto, capítulo 30, descrição das atividades fruitivas adversas. Os versos 21 e 22. O verso 21 tem significado, o 22 não, então nós leremos os dois, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Sarasvati Vyasam Tato Jayano Dirayet. Então o verso 21 é Tayor Nibina Hridayas Tarjana Irjata Vepatuhu Patishwabhir Bhakshamana Artogam Swam Anusmaram. Aqui ISKCON Rio de Janeiro, né, também escreveu Jai Prabhu Ratsindo, minhas reverências, as minhas, todas as glórias da Srila Prabhupada. Então, palavra por palavra do capítulo 21, do verso 21, Tayoho, dos Jamadutas, Nirbina, partido, Hridayaha, seu coração, Tarjanaihi, pela ameaça,
Jata, surgida, Vepatuhu, tremendo, Pathi, na estrada, Shwabhi, por cães, Bakshamanaha, sendo mordido, Artaha, aflito, Agam, pecados, Swan, seus, Anusmaran, lembrando-se. Tradução: enquanto é carregado pelos mensageiros de Dhyamaraja, ele sente-se oprimido e suas mãos tremem. Ao passar pela estrada, ele é mordido por cães e por isso pode lembrar-se das atividades pecaminosas de sua vida. Deste modo, ele fica terrivelmente aflito. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Esse verso dá a entender que ao passar desse planeta ao planeta de Dhyamaraja, o réu preso pelos mensageiros de Dhyamaraja encontra-se com muitos cães que latem e o mordem apenas para fazê-lo lembrar-se de suas atividades criminosas de gozo dos sentidos. O Bhagavad Gita diz que ficamos quase cegos e destituídos de toda razão quando estamos agitados pelo desejo do gozo dos sentidos. Esquecemos-nos de tudo. Kamais tais tair rita gyanaha. Alguém que se sente demasiadamente atraído pelo gozo dos sentidos perde toda a inteligência, esquecendo-se de que terá de sofrer também as consequências. Aqui, os cães ocupados por Dhyamaraja dão ao réu a oportunidade de recordar suas atividades de gozo dos sentidos. Enquanto vivemos no corpo grosseiro, tais atividades de gozo dos sentidos são encorajadas, inclusive pelos modernos regulamentos governamentais. Em todos os estados no mundo inteiro, o governo incentiva essas atividades sob a forma de controle de natalidade. Pílulas são fornecidas às mulheres e elas têm permissão de recorrer a um laboratório químico onde conseguem assistência para abortos. Isso está acontecendo como resultado do gozo dos sentidos. Na verdade, a vida sexual destina-se a gerar bons filhos, mas como as pessoas não têm controle sobre os sentidos e não há instituição para treiná-las e a controlar os sentidos, os pobres indivíduos caem vítimas das criminosas ofensas de gozo dos sentidos e são castigados após a morte. Como se descreve nessas páginas do Srimad Bhagavatam. Verso 22. Kshutitri paritori Irikadavanalanalai Shantapiyamana Patilapta Valuke Kritrena Priste Kshayachataditash Chalati Ashaktopi Nirash Ramodake. Tradução: sob o sol escaldante, o criminoso tem de passar por estradas de areia quente com florestas em chamas dos dois lados. É chicoteado nas costas pelos carrascos por ser incapaz de caminhar e é infligido pela fome e pela sede, mas infelizmente não há água potável, nem abrigo, nem lugar de descanso na estrada. Aqui nós temos também algumas pessoas falando oi, Vishavatara, dando as reverências, Hare Krishna, sejam bem-vindos todos vocês. Aí a última frase me chamou a atenção, Deus é salvação, concordo plenamente, é sobre isso que falaremos. Vou fazer minha última oração para a gente falar sobre o texto. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakayati Akshura Militan Janatasmai Shri Guravena Maha Shri Chaitanya Manobishtam Shtaptan Jana Bhutale Swayurupa Kadat Mahyan Dadat Swapadantikam Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Então estamos lendo uma escritura importantíssima da consciência de Krishna chamada Srimad Bhagavatam, né? E os versos a serem comentados hoje, primeiro eu leio o sânscrito, que é a língua original que foi escrito, o texto, e depois a tradução dada por nosso grande mestre espiritual, Srila Prabhupada. Então, Tayor Nirbina Hridayas Tarjanair Jata Vepatuhu Pati Shwabir Bakshamana
Artogan Swam Anusmaran. Enquanto é carregado pelos mensageiros de Dhyamaraja, ele sente-se oprimido e suas mãos tremem. Ao passar pela estrada, ele é mordido por cães e por isso pode lembrar-se das atividades pecaminosas da sua vida. Deste modo, ele fica terrivelmente aflito. Kshuti Trit Paritorika Davanalai Santapyamana Pati Tapta Valuki Kritrena Priste Kshaya Chadadi Taditash Chalati Ashaktopi Nirashramodake. Sob o sol escaldante, o criminoso tem de passar por estradas de areia quente com florestas em chamas dos dois lados. É chicoteado nas costas pelos carrascos por ser incapaz de caminhar, e é afligido pela fome e pela sede, mas infelizmente não há água potável, nem abrigo, nem lugar de descanso na estrada. Bom, esse capítulo é um capítulo muito interessante do Bhagavatam, que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu li, que é o próprio Deus, Kapila Deva, explicando, né, para sua mãe o caminho de uma pessoa pecaminosa. O que acontece com ele na vida que ele está, né, na vida atual e depois da morte. Né? Agora ele já começou a mostrar como que é depois da morte. Então, aqui tem pontos importantes que a gente pode meditar sobre eles, né, e pensar. Um dos pontos importantes que eu sempre gosto de lembrar antes de verificar qualquer informação, né? Olha quem está aí, o Raul, Hare Krishna Raul, saudades, minhas reverências. Um dos pontos importantes que eu sempre gosto de pensar, né, é que uma escritura, um livro baseado, né, baseado em história verídica e que queira trazer para a gente, né, informações exemplares, vamos dizer assim, elas trazem sempre dois tipos de exemplos. Um exemplo perfeito, perfectivo, e o exemplo plenamente difícil. Né? O Bhagavatam trabalha dessa forma. Então, quando a gente vê exemplos como o próprio pai de Kapila Deva, Kardama Muni, teve o exemplo dado no Bhagavatam é um exemplo de perfeição. Ele é perfeito em todas as ações e atitudes. Ele vivia a vida material, mas ele era um sadhu, que a gente chama, né? Um sábio. Então, ele viveu a vida de brahmachari, uma vida de estudante, celibatário, muito tempo. Teve desejo de casar, casou-se com uma mulher perfeita, que era Devahuti, né? E teve filhos, teve desfrute material, né? Desfrutou muito. Ele tinha tanto poder yógico que ele deu uma vida de rainha para a esposa. Por quê? Né? Porque a esposa era uma rainha, uma princesa, filha de Swayambhuva Manu, né? dos imperadores principais de todo o universo cósmico material, do nosso universo cósmico material. Então, e depois, quando ele teve o filho, Kapila Deva, ele foi embora de casa, deixou com Devahuti, que entendeu perfeitamente, sentiu falta do marido, mas entendeu perfeitamente, renunciou a tudo, né? E está ouvindo agora do próprio filho um conhecimento acima do normal, um conhecimento que quase ninguém tem acesso. Então esse é o exemplo perfectivo de uma família, né? Então, para que isso aparece dessa forma? Primeiro, que é uma reunião de sábios, né? Na Nisharanya é uma reunião de grandes sábios querendo saber sobre vida espiritual séria. Então, aqui demonstra-se vida espiritual séria, seríssima, né? E agora, Kapila Deva está mostrando o outro lado da moeda. Vida totalmente desregrada. Vida que a pessoa não tem pensamento espiritual nenhum. Então, não mede esforços para desfrutar desse mundo. Então, esse é o ser humano descrito aqui. A descrição desse ser humano é sofrida em todos os pontos. Aqui tem uma palavra que é muito, muito interessante, a palavra em sânscrito. Deixa eu só achá-la aqui. Acho que é no segundo verso. Kritrena.
A palavra kritiena, nessa situação, Prabhupada traduzia, nunca ao pé da letra, mas sempre dentro de um contexto, né? Kritiena, ele está falando como dolorosamente. E as escrituras citam essa palavra muitas vezes. Kritiena como sofrido, difícil. A vida materialista, segundo o Bhagavatam, é kritiena, né? Então, a explicação dessa vida materialista dada por Kapila Deva é perfeita, porque a pessoa não mede esforços para desfrutar. Então, esse não medir esforços traz cada vez... Ele também tem uma mentalidade infantil, uma mentalidade que não entende consequências. Apesar de sentir consequências na própria vida, todo mundo sofre consequências. Toda ação gera uma reação nesse mundo. Se eu mato alguém, eu gero raiva, ira daquela família, se eu machuco alguém, né? Tem uma frase muito famosa que fala que quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então, se eu leso alguém, se eu roubo alguém, isso nunca é esquecido. Se não é esquecido pelas pessoas materialistas, o que dizer pelo universo, vamos dizer assim, né? Ou por Deus e seus diretores, né? Que seria Dhyamaraja, nesse caso que a gente está falando. Então toda ação tem uma reação, mas o ser humano, pelo desejo de desfrute tão grande, ele não mede as consequências, ele vai fazendo, vive no automático. E aí começa a criar cada vez mais problemas. Prabhupada deu um exemplo muito interessante, e a sociedade ela nos direciona para sermos dessa forma. Ele está dando o exemplo, Prabhupada está dando o exemplo do sexo, né? O sexo que hoje é tido como importantíssimo para a vida do ser humano. Que o ser humano tem de praticar sexo o tempo todo para poder ter uma vida saudável, né? Só que os resultados do sexo estão tentando, a sociedade tenta evitá-los, porque o resultado do sexo é a progênie, é a gravidez. E aí, desde tempos antigos, tenta-se evitar essa gravidez. E não é de hoje, né? Um exemplo muito interessante que a história nos conta é um tal de Dom Juan de Marco, né? Eu acho que quem é mais velho aí na linha da meia-idade, assim, conheceu a história de Dom Juan. Dom Juan, ainda na minha época de garoto, quando um rapaz se dava muito bem em conquistar mulheres, ele era chamado de Dom Juan. Por quê? Dom Juan de Marco era um grande conquistador que tinha vida sexual livre com mulheres casadas. E ele tinha um problema, ele não podia engravidá-las, né? E aí, numa das resoluções dele, ele criou um sistema anticoncepcional usado até hoje, chamado diafragma, né? O diafragma foi inventado por Dom Juan. Ele pegou um limão, dividiu esse limão ao meio, limpou o limão, deixou só a capa do limão e introduziu na mulher, para que o sêmen não alcançasse o útero, né? O local lá que fosse fecundar, né? E aí isso foi adaptado e foi feito então agora tipo um meio limão também, mas de um outro produto, de um produto plástico, não sei o que é usado. Mas essa preocupação já existia dentro da vida das pessoas desfrutadoras, né? E aí, partindo para os outros princípios, foi feito a pílula anticoncepcional, mas as pessoas são tão infantis no seu entendimento de risco do que faz, que a pílula anticoncepcional não funciona para as pessoas porque elas não tomam, elas não usam. E o sexo irrestrito acontece a qualquer hora, a qualquer momento. Não é um sexo ainda com uma pessoa específica, é com qualquer um. E aí o que acontece? O resultado ainda é a gravidez. E aí hoje levanta-se a bandeira de que essa gravidez, se ela não é desejada, ela pode ser retirada. E aí podemos então assassinar o feto, matar, abortá-lo. E aí as defesas são defesas mil. A defesa de que, mas naquela idade ainda não é uma vida.
É uma vida, mas não é uma vida. Nossa, eu já ouvi cada insanidade disso, mas isso não deixa de ser ainda uma violência. Uma violência contra o corpo da própria mulher, né? E contra o corpo, aquele corpinho que está dentro sendo fecundado. E aí, isso tudo tem resultados. E não só isso, enganação. Não é só a mulher que aborta que vai ter esse problema. O tal do Dom Juan também vai ter problemas futuros. É que a gente não tem essa visão de justiça feita pela justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, né? E não é uma justiça de um Deus maldoso, né? É simplesmente a justiça necessária, porque junto com o pacote que nós recebemos com esse corpo, a Krishna mesmo no Gita falou, sejais felizes com esse jagya, com esse sacrifício. Então, todo sacrifício, ele tem um resultado de entendimento espiritual. Só que se ele é um sacrifício favorável, ele é avanço espiritual. Se ele é um sacrifício desfavorável, quer dizer, se ele é imposto pela natureza, ele também dá crescimento moral. Então, aquela máxima de que ninguém amadurece sem ser sofrido é real, é verdadeira, né? A gente vê, existe uma frase, um ditado que fala que tempos bons fazem seres humanos fracos, tempos ruins criam seres humanos fortes, e é isso mesmo. Só que nós temos ainda essa tendência de não querer sofrer, de não querer ter regras. Então a gente não gosta, mas o que faz crescer, sim, o que faz amadurecer são as intempéries. Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo explicado hoje, tá, é um processo de uma pessoa que foi completamente negligente, completamente, e criou tanto problema pecaminoso para a própria vida, que teve que passar pelo caminho do inferno. E o inferno existe. Ele não é da forma que a maioria das pessoas entendem, mas os infernos existem. E esse caminho para a conversa com Jamaraj, ela não acontece para qualquer um. Ela acontece para seres humanos pecaminosos. E o caminho para Jamaraj muda a cada situação. Aqui é descrita uma situação exagerada. O exagerada que eu estou dizendo não está sendo exagerada a situação, mas é uma situação em que a entidade viva exagerou no desfrute, completamente pensando apenas em desfrutar desse mundo. E a gente conhece milhares de pessoas que pensam dessa forma. A sociedade apregoa esse tipo de desfrute. E aí tem que passar por situações adversas, porque essas situações adversas reforçam a moral daquela alma corporificada, porque a alma já tem a moral pura, ela é Satitananda, porém na influência desse corpo, né, e dos modos da natureza material, ela perde toda essa moral, e aí tem que ser lapidada essa moral. E aí nesse ponto explica-se que só no caminho ele já queima os pés, pega fogo, cachorros mordem essa pessoa, e vocês percebem que a fala do Bhagavatam é que isso tudo faz com que ele relembre os pecados passados. Então é nesse momento que ele tem chance de refletir nos pontos. Ele vai ter que sofrer? Vai sim. Porém, se ele vai consciente, isso funciona dentro dele. Inconsciente também funciona, mas conscientemente funciona mais e funciona melhor. Então, esse é o caminho do ser humano materialista. Porém, a gente tem que reforçar também que é um caminho extremo. Extremo na atitude da pessoa que caminhou para estar nessa situação. Mas nós temos hoje milhares e milhões de tipos diferentes de infernos, de pessoas, de formas de se abandonar o corpo, né? E um ser humano que vive no modo da bondade, baseado em regras morais, não quer fazer ninguém sofrer, nem um animal, nem o ser humano, que quer desfrute desse mundo, mas um desfrute regulado, um desfrute que entenda a necessidade do trabalho árduo
para viver nesse mundo, da retidão moral. Essa pessoa não passa por esse inferno. Então, às vezes, os devotos têm uma confusão muito grande, achando que todo mundo é materialista. Todos nós somos, inclusive a maioria de nós devotos, somos materialistas. Mas temos níveis de materialismo e níveis de atitude perante a sociedade, perante esse mundo. Cada um vai para uma situação específica. Então, se tem um recado que Kapila Deva reforça, não só nesse capítulo, mas no canto inteiro, é que somos responsáveis pelos nossos atos. Se agimos no modo da bondade, teremos resultados no modo da bondade. Se agirmos no modo da paixão, resultados na paixão. Agindo na ignorância, resultados na ignorância. Se agirmos de forma transcendental, resultado transcendental. Devarshi bhutaptaninam pitrinam nakinkayonaram rinicharajan sarvatmanaya sharanam sharanyan gatomukundam paririteakartam. Esse é o Bhagavatam. O Bhagavatam fala que para aquele que se rende aos pés de lótus de Mukunda, que é aquele que, o nome significa aquele que dá a liberação, não precisa pagar mais nada. Deva, Rishi, Bhuta, Apta, Nrinam, Pitrinam. São antepassados, sábios, semideuses, professores, todos. A gente adquire karma com todo mundo o tempo todo. Mas para aquele que se rende aos pés de Mukunda, não precisa mais pagar nenhum tipo de karma. Mas também não podemos ir ao extremo, porque senão também não conseguimos. Qual é o extremo? Render-se 100%. Né? Pessoas sérias rendem-se 100%. Porém, Krishna fala no Gita que de milhares e milhares de pessoas, né, algumas, ele fala assim, de milhares e milhares de pessoas, uma inquere, pensa, a Tato Brahma de Gyasa, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. E de milhares e milhares de pessoas que pensam sobre isso, poucas, tem a ideia de avançar, de aplicar isso na sua vida. E de milhares e milhares de pessoas que aplicam na vida, 1, 2, avançam de verdade. E dessas milhares e milhares de pessoas que avançam de verdade, talvez uma alcance a consciência de Krishna nessa vida. Sendo dessa forma, nós temos aí um panteão de pessoas, de formas de ver e de pensar. Cada um ou vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é uma mentalidade infantil também, que não vem ainda com profundidade. Então Krishna verifica-nos em cada ato, cada ação. Se essa ação faz isso, você tem tal resultado. Se essa ação faz isso, você tem tal resultado. E Krishna ainda dá uma satisfação melhor para aquele que vive consciência de Krishna. Hoje já se escreveu aqui, Sukha Dukhi Samekrita, Labha Labho Jaya Jayo Tato Dvasya Ujaswa. Esse verso é lute pelo simples fato de lutar. Né? Deixa eu só ver o que está com mais aqui. Ele falou que é o Bhagavad Gita 2.38. Então esse verso fala, lute pelo simples fato de lutar sem levar em consideração vitória, derrota, né? Felicidade, aflição. Lute. Só que esse ainda é o primeiro passo. Lutar sem desejo material. Porque o próximo passo é lutar com o desejo de glorificar a Krishna, de satisfazer a Krishna. Esse é o último passo. Então, quando eu pratico essa atitude que o Jasvi está dizendo aqui, lutar pelo simples fato de lutar, eu consigo viver a karma. Eu não tenho resultado de karma. Então, eu não vou precisar nem caminhar nem ir pelo caminho de Jamaraj, eu não vou precisar, por causa daquela atitude, nascer de novo. Mas outras atitudes me fazem nascer novamente. Porém, não precisar mais nascer nesse mundo e conseguir voltar à sua posição original de alma, aí sim é não só não querer resultado, mas é já querer resultado para Krishna.
querer que aquele resultado aconteça de verdade para Krishna. Então é totalmente diferente, né? Não querer resultado e aí partir do princípio de querer tudo para Krishna, né? Porque as escrituras, o Gita, o Bhagavad Gita mesmo fala que precisa-se de 3 atitudes para fazer um serviço para Krishna. Ele fala que todo sacrifício é dito pelo Om Tat Sat. E o Om Tat Sat para Krishna não é só falar o Om Tat Sat, como falava-se em outras eras. É praticar. Praticar o Om é seguindo as escrituras. Praticar o Tat é sem apego, que nem o Sukha Dukkha, né? E aplicar o Sat, que é eterno, né? Na verdade é eterno, né? É fazer para Krishna. Sarvopadi Vinimuktam Tat Parato Enanimalam Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhaktirutyate. Isso falou Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu. Sarvopadi, todo mundo age, mas para ser Vinimuktam, sem nenhum tipo de outro tipo de necessidade, Tat Parato Enanimalam Hrishikena Hrishikesha, fazer tudo com os sentidos vinculados a Hrishikesha, a Krishna. Aí Sevanam Bhaktirutyate, esse é um serviço em Bhakti em última análise. Então todo mundo age, mas Sarvopadi Vinirmuktam Tat Paratanamimalam, eu tenho que fazer tudo, dedicar os meus sentidos ao Senhor dos sentidos, que é Hrishikesha. Então, 3 pontos. Agir sempre dentro das escrituras. Pessoas que agem de acordo com as escrituras, que são gigantescas, Karma Kanda, né? Jnana Kanda. Essas pessoas não precisam sofrer no inferno. Essas pessoas entendem que querem desfrutar e desfrutam dentro das escrituras, dentro do observado nas escrituras, daquilo que é autorizado pelas escrituras, né? Mas esse ainda é o primeiro passo. Depois disso, eu tenho que não querer mais resultado, sem resultado. Eu faço isso, mas o resultado é Krishna que me dá. E o próximo passo não é só esse, o resultado tem que aparecer de alguma forma para que eu glorifique cada vez mais a Krishna. E aí quando eu entro nesse tipo, Bhakti Yoga Prayodhitaha, Janayatya Shuvairagyam, Gyanichayadhyahaitukam, o Bhagavatam fala. Vasudevi Bhagavati. Dedicar realmente a vida a Vasudeva, né? Em Bhakti Yoga Prayodhitaha. Janayatya Shuvairagyam. Isso vai me dar renúncia de tudo. Gyanichayadhyahaitukam. E no meu coração brilha o conhecimento. Que é um conhecimento que a gente já tem, a alma já é Satitananda, né? E o processo para iniciar tudo isso, encerrando já, porque eu já estou falando muito tempo, o processo para começar tudo isso é Chetodarpana Marjanam Bhava Mahadal Agninivarpanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Divanam Anandambudi Vardanam Pratipardam Prunamrita Swadanam Sarvatma Na Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. É o primeiro verso que o Sr. Chaitanya nos citou. Fala, glórias ao cantado Mahamantra Hare Krishna, que limpa do coração toda a poeira acumulada durante anos, extingue o fogo da vida condicionada e dos repetidos nascimentos e mortes. Esse é o néctar da vida de todo mundo, cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, qualquer Hare Krishna que não canta suas 16 voltas diárias, precisa rever sua consciência de Krishna. Ah, mas eu dou aula. Ah, mas eu limpo o templo. Tudo isso é muito válido. Mas o cantar das 16 voltas de japa é o conectivo, né? É a massa que conecta a gente com a vida espiritual. Então, cantar de 16 voltas de japa é totalmente inegociável. E aí, o Sr. Chaitanya foi tão maravilhoso no que escreveu 8 versos, né, apenas, e os 8 versos vão mostrando a vida espiritual como ela deve passar. Então o primeiro deles é Chetodarpana Marjanam, cantado Mahamantra Hare Krishna. E aí como? No meio dos 8 ele fala Trinada Pishu Nityanata Arora Pisa Hishnuna
E para se cantar eternamente isso, eu devo ser, né, mais humilde que uma palha na rua, mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio. E não querer glórias de ninguém e dar glórias para todo mundo. Aí, se eu tenho esse passo, eu já estou cantando 16 voltas de japa, com essa humildade necessária e conhecimento, né? Um dia eu vou alcançar a posição, que é o último verso. Ashlisha vapadaratam pinashtuman, adarshanam marmahatan karotuvá, yatatatava vidadato lampato matprananatas tussaevana paraha. Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e Ele sempre o será. Mesmo que me trate de forma um tanto bruta ao me abraçar, ou que parta meu coração por não estar presente diante de mim, Ele é completamente livre para tomar toda e qualquer atitude. Sabe por quê? Porque Ele é o motivo da minha respiração. Prananatas tussaeva maparaha. Ele é o meu Senhor adorável incondicionalmente. Pronto. Aí eu não preciso nem passar por Jamaraja. E se precisar, passo tranquilo. Por quê? Porque onde eu estiver será Vaikunta. Como os discípulos do Sr. Chaitanya falaram para ele, onde ele estiver, Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshartam Eka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Sariradari. Ele é a personificação de Vairagya e Vidya, conhecimento e renúncia. E onde ele vai, onde ele está, é Vaikunta. Acho que é o Paravioma que escreveu, não se preocupe com o horário, a live não tem hora para acabar. É que daí fica cansativo também, né? A Sundarangi falando, Jai Prabhu, reverências, fiquei muito feliz de ver pessoalmente todos vocês da ISKCON Jundiaí no evento de Suzano. Haribol, eu também adorei vê-la lá, né? Nós somos parceiros. Na verdade não é só parceiro, Jai Gokula é meu Siksha Guru, então não tem como, né? E aquelas deidades são as deidades que eu me rendi a Krishna, né? A primeira deidade que eu vi na minha vida e a única deidade que eu vi durante muitos e muitos anos. Então não tem como não estar lá. Marcelo falando, livre-arbítrio não seria um conceito ligado ao falso ego em detrimento do conceito de karma. Livre-arbítrio, explicado pelas escrituras, é um só. Ele não está vinculado, ele está vinculado ao karma e não ao mesmo tempo. Por quê? O livre-arbítrio só existe um. A gente é uma tolice, né, acharmos que somos livres para fazer o que quisermos. Tá? O livre-arbítrio ele é um só. Explicado isso por Acharya Deva muitas vezes, por Prabhupada. É ser favorável ou não a Deus, a Krishna. Esse é o único livre-arbítrio existente. Não existe outro. Um exemplo que Acharya Deva me deu há muito tempo atrás sobre essa situação é o sentido de liberdade. Acharya Deva tem um livro muito bom, Hridayananda Goswami, né? Desculpem, eu tenho o costume de chamá-lo de Acharya Deva, mas Hridayananda Goswami, ele escreveu um livro, não, ele fez algumas palestras e essas palestras viraram um livro chamado Valores da Liberdade. E aí, num dado momento, ele explica o que é liberdade. Tá? O livre-arbítrio, ele é a liberdade do ser humano, que é apenas ser favorável ou não a Krishna. E ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim, vamos pensar numa estrada. Eu sou livre, faço o que eu quero. Eu vou pegar em Anguera na contramão, de moto a 200 por hora. Essa minha liberdade vai durar quanto tempo? Segundos. Até dar de frente com alguém, né? Até acontecer algo. Então, essa liberdade é uma liberdade falsa, que é a liberdade explicada neste capítulo, que o materialista acha que tem. Só que ele não tem liberdade, na verdade. A liberdade que ele tem é simplesmente seguir as regras ou não. Porque se ele tiver a capacidade de entender que ele precisa pegar a Anhanguera, que é uma avenida aqui do estado de São Paulo, né, no lado certo, indo para o caminho certo, ele consegue chegar onde ele quer. Então ele tem liberdade dentro de regras. Outro motivo louco é pegar a Anhanguera, sentido São Paulo, Jundiaí, São Paulo, e querer chegar
em Ribeirão Preto, que é do outro lado. Também não funciona. Então, a grande sabedoria do ser humano é entender que esse livre-arbítrio não existe. Ele existe em eu estar favorável a Krishna. Porque se eu não estiver favorável ao entendimento que Krishna nos coloca, eu vou ter resultados para isso. Resultados negativos. Tá? Então você escreveu, livre-arbítrio não seria um conceito ligado ao falso ego? Sim e não. Tá? Porque o falso ego é entendimento desse corpo. Então, eu acho que o falso ego, porque eu tenho uma mente, uma inteligência e um falso ego. Não exista quem não tenha isso. Vou dar um exemplo, que nem a Sundarangi aqui. A Sundarangi, uma grande devota, sou muito fã dela, de tudo que ela faz para Krishna. Ela pratica a consciência de Krishna num corpo feminino. Então ela tem alguns detalhes que ela precisa seguir femininos, por causa do corpo dela. Eu sigo a Krishna, ou o Marcelo mesmo serve a Krishna, num corpo masculino. Então tem que ter algumas regras. Eu não estou dizendo de gênero, nada disso. Eu estou falando de situação corporal. Tá? Se a pessoa se visualiza como, eu não sei as palavras certas, mas se ela se visualiza com outro corpo, tudo, ela também vai sofrer por isso. Vai sofrer na sociedade, vai sofrer resultados que ela vai estar aceitando, vai aceitar. Então, o falso ego existe até na vida do devoto, né? Existem os prakrita sahajas, que são chamados devotos materialistas na Índia, que tentam fazer o contrário. Eles têm o corpo masculino, mas querem viver o humor de gopis. Mas quando a gente vê tipo Rupa Goswami, que era uma gopi mesmo, que não agia como uma gopi. Ele sentia o prazer transcendental de serviço da gopi, mas ele não agia como gopi. O Sr. Chaitanya não é mistura de Radha e Krishna, mas estava num corpo masculino, ele era um sannyasi. Você acha que ele precisava não ter contato com mulheres, vamos dizer assim? Ele só fazia isso para cumprir o falso ego, né? Porque o próprio Krishna não tem isso, mas nós temos falso ego, tá? Então não é um conceito apenas ligado ao falso ego. O karma é karma. Eu não preciso, se eu viver só, eu não sei se eu estou sendo claro, mas se eu viver só o meu falso ego por estar num corpo masculino hoje, isso não vai me acarretar karma. Mas eu agir fora das leis de Deus me acarreta karma. E aí, tem uma passagem no Bhagavatam, essa é uma pergunta que o próprio Parikshit Maharaj fala no Bhagavatam, mas que Prabhupada discorre muito bem no primeiro verso do Shri Upadeshamrita, Néctar da Instrução de Rupa Goswami, que é sobre a palavra prayastita. Prayastita é expiação, que é outra coisa que a gente tem um entendimento um pouco infantil, vamos dizer assim. Que expiação é o seguinte: uma atividade boa anula uma atividade ruim? Porque muitas religiões falam que a gente tem que ser caridoso, essas coisas para que a gente consiga crescer. É verdade, a gente tem que ter o modo da bondade, né? Então a caridade traz o modo da bondade, se ela não for em ignorância. Mas uma atividade boa não anula ruim. Nesse mundo material, se eu der uma doação para alguém, eu vou ter, essa pessoa vai ter um karma comigo, e eu um karma positivo com essa pessoa. Mas se eu machuco a outra, eu vou ter um karma negativo. Então qualquer um das duas atitudes, certo? Elas vão me trazer um karma. Seja uma atitude boa, seja uma atitude ruim. A atitude boa me faz vir desfrutar dessa atividade em outras vidas. A atividade ruim fará com que eu sofra aqui em outras vidas. A atividade consciente de Krishna me limpa o coração da poeira acumulada durante anos e me faz viver a vida da alma novamente. Então é bem diferente. Mas assim, eu não sei se eu fui claro, se eu te expliquei, te falei sobre o assunto abordado, mas eu só falei pontos que são importantes para que a gente entenda a situação, né? Porque o karma é a atividade. A palavra karma significa atividade. Ela pode vir para o bem
pode vir para o mal, né? Mas a karma são atividades em consciência de Krishna. E são daqueles 3 pontos, né? Dentro das escrituras, sem querer nada em troca e querer dar prazer para Krishna. Né? Aí sim. Ok? Mais alguma coisa? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Muito obrigado pela bondade de Paravyoma de me convidar para falar um pouco. Convido a todos vocês, quem quiser conhecer o projeto de Jundiaí, né? Nós estamos nas redes sociais, temos aulas todos os dias às 6 da manhã, domingo às 8 e às 8 da noite também. Tá? O festival no domingo e na quarta-feira. O festival acontece aqui, nós passamos na rede social também. Estamos mudando, né? Estamos de mudança, então está uma bagunça, está nada aqui. E vamos para uma casa melhor para a gente poder servir a Krishna. Ok? O Jasui escreveu Haribo. Haribo, Jasui. O Jasui é daqui de Jundiaí. Muito obrigado então, Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jaya.